Bom, boa noite a todos. É com uma honra que a gente inicia mais um episódio desse nosso quadro Conexão Profiap. Hoje a gente tem uma outra convidada muito especial, a Frankmara Lehner, que vai estar aqui falando um pouco da sua dissertação e da sua experiência junto ao Profiap. Nossa convidada de hoje, ela é mestre em administração pública pelo nosso Profiap, é especialista em controladoria e finanças pela UFV e também é graduada em ciências contábeis, também pela UFV. É servidora pública federal da UFV, onde atua como chefe de serviço de análise e conformidade contábil na diretoria financeira. Ela possui experiência na área da administração com ênfase em ciências contábeis. Então, dou as boas-vindas a Mara. Seja bem-vinda, Mara. Falei certinho o seu currículo? Você quer acrescentar? Não, tá certinho, é isso mesmo. Perfeito. Obrigada pelo convite, Marcelo. Obrigada a toda a rede Profiap. E vou tentar falar um pouquinho para vocês, então, de como que foi a minha experiência no Profiap. Eu ingressei em 2024. Inicialmente, eu não tinha nenhum projeto, porque o mestrado profissional, né, diferentemente do mestrado acadêmico, a gente entra sem projeto. E eu tinha uma vaga vontade de pesquisar alguma coisa na área da contabilidade pública, ou orçamento, ou folha de pagamento, porque seria uma linha de pesquisa que eu teria acesso aos dados por causa do meu trabalho. Só que na primeira reunião que a gente teve, não foi nem na primeira aula, foi na primeira vez mesmo que a gente se encontrou, alunos, professores, o então coordenador de Viçosa, que era o professor Ademir, e cada professor foi falar ali um pouquinho da sua linha de pesquisa. E nesse dia, esse primeiro encontro, a professora Simone Martins falou sobre a área de pesquisa dela, que é envelhecimento populacional. E eu fiquei encantada. Eu confesso que eu nem sabia que existia essa linha de pesquisa, né, porque eu já era formada, eu me formei em 2008, né, e fiz a minha pós em 2010. Já tinha muito tempo que eu estava longe desse mundo acadêmico. E eu fiquei encantada pelo seguinte: quando eu fui estagiária do Banco do Brasil, em 2006, 2008, eu tinha um contato muito próximo com as pessoas idosas, porque uma das minhas atribuições no banco era ajudar no atendimento, ali no caixa eletrônico, as pessoas que tinham dificuldade, e normalmente eram as pessoas idosas, os aposentados. E eu tive uma experiência, um ano no Banco do Brasil, do centro da cidade, que eram mais as pessoas, os aposentados do INSS, e dentro da UFV também tem uma agência do Banco do Brasil. Eu fiquei um ano em cada agência. E lá dentro eu tive uma experiência com um outro público idoso também, servidores da universidade, aposentados ou ainda ativos, né? Naquela época eu tinha muitos ativos, porém também idosos. E eu via ali uma dificuldade devido à informatização, né, da pessoa não conseguir. Você imagina que hoje a gente ainda percebe, né, esse excesso de informatização. Você imagina isso há 10 anos atrás. E as pessoas ficavam muito refém de ajuda. E acabava que elas ficavam expondo os dados ali, extrato, me ajuda aqui, olha ali, e eu via muita coisa no sentido de uma violência financeira contra os idosos, com os próprios parentes mesmo. Dentro dos 2 anos que eu fiz estágio, por umas 8 vezes aconteceu da pessoa pegar o extrato, mas esse aqui eu não reconheço. Aí a gente tinha aquele trabalho de pegar a câmera para ver quem foi que fez o saque. As 8 vezes foram pessoas da família. Ou neto, o filho, genro, empréstimos também, porque os empréstimos, naquela época já era possível fazer empréstimo pelo caixa eletrônico, e eu ficava muito indignada com essa situação, muito, muito, mas também não conseguia ver nada que eu poderia fazer para ajudar. E além do meu contato com os meus pais, que são idosos, vários tios, né? E aí, quando eu ouvi a professora Simone falando daquilo, eu me encantei. Já esqueci tudo de orçamento público, de contabilidade pública, folha de pagamento. Eu falei, eu quero pesquisar isso, porque eu voltei lá há 10 anos.
No dia seguinte, eu fui na sala da professora Simone, conversei com ela da minha ideia de fazer um curso de educação financeira para as pessoas idosas. E aí que ela foi me apresentar uma vasta linha de pesquisa que existe dentro do envelhecimento populacional. Ela falou comigo: olha, já existe um curso, já fizemos cursos desse tipo para as pessoas idosas. Que tal ir por outro caminho? E aí ela me apresentou a linha de pesquisa que ela está estudando. Ela tinha orientado um mestrando que fez uma primeira parte do diagnóstico situacional da cidade de Viçosa. Porque hoje, para uma cidade ser considerada amiga da pessoa idosa, ter um cadastro mesmo, um registro junto à Organização Mundial de Saúde, ela tem que seguir um passo a passo. O primeiro passo é a adesão da cidade, onde ela faz um compromisso de se tornar uma cidade amiga da pessoa idosa. O segundo passo é um diagnóstico junto com a administração pública, que esse orientando da Simone já tinha feito. Mas faltava ouvir a opinião das pessoas idosas, porque às vezes a gente acha que a pessoa quer uma coisa, né? Isso aí a gente consegue ver dentro de casa, com os parentes da gente, né? Você compra uma coisa, acha que vai agradar, não, mas ela não quer isso, eu quero é isso aqui. Tem até um professor que fez parte da minha banca, ele contando que quando ele já pesquisava essa linha, eles fizeram vários cursos de tricô, de crochê, de pintura. Aí um belo dia uma senhora falou assim: não, a gente quer forró, a gente não quer essas coisas, não. Porque a gente acha que, né, que é uma coisa, mas se a política é para aquele público tem que ser ouvido, né? Sim. E é uma parte complicada. Então, para tentar ouvir o maior público possível, nós dividimos em 10 segmentos a população idosa de Viçosa. Então, ali tinham pessoas idosas que ainda estão inseridas no mercado de trabalho, né, que não se aposentaram ou que aposentou e voltou a trabalhar, pessoas idosas da zona rural, da zona urbana, pessoas idosas LGBT, pessoas idosas cuidadoras de neto ou de bisneto, ou de outras pessoas idosas, marido, irmã, enfim, nós dividimos em 10 segmentos e começamos as buscas. Desses 10 segmentos, 7 foram ouvidos através de grupos focais e 3 por entrevistas, porque seria mais agradável ali a conversa por entrevista individual. E foi, assim, extremamente confortável ouvir aquelas pessoas, porque elas se sentiam assim: ai, que bom, tem alguém me ouvindo, tem alguém querendo saber o que eu preciso. Isso elas foi muito bom. Acolhidas, né? Isso, muito acolhidas. E eu me senti muito bem, assim, me senti muito útil em cada lugar que eu fui, e para fazer essa seleção, né, das pessoas, foi um desafio, porque sentar, fazer uma roda de conversa, fazer um grupo focal ali, não é difícil, mas juntar aquelas pessoas, né, separar aquelas pessoas, foi bem complicado. Então, eu fui várias vezes dos locais onde essas pessoas já se encontravam. Aqui em Viçosa tem a UNAP, que é a Universidade Aberta à Pessoa Idosa, e o PMTI, que é a Política Municipal da Terceira Idade, e que oferece vários cursos. E lá eu fui conversando, porque uma das técnicas, né, da minha pesquisa foi a observação não participante. Aí a gente ia conversando, eu ia vendo quem era da zona rural, eu ia vendo quem era cuidador. Enfim, foram 3 meses de pesquisa, né, em busca desses dados. Foi um momento muito especial assim, na minha vida, de voltar a ter esse contato, porque são pessoas extremamente carinhosas, foi muito bom. E aí, depois dessa coleta, eu sentei junto com a professora Simone para a gente tabular esses dados, né? E foi, assim, um trabalho que me encanta. Até hoje, quando eu paro e penso de tudo que a gente produziu, foi um trabalho muito gostoso, muito gratificante, apesar do pouco tempo, de ter que trabalhar, estudar, de ter tantos anos que eu não estudava, né? Mas foi muito bom. Fico muito feliz em ouvir isso, Mara. É muito bom quando a gente se encontra, né? Principalmente, né,
nessa área acadêmica que a gente vai ter que escrever, realmente tem que ser algo que a gente goste, né? Bom, você já falou basicamente, já respondeu metade das minhas perguntas. Mas falando um pouco do impacto do seu trabalho, né, da sua dissertação, eu queria que você contasse para a gente se ele já foi aplicado, como foi aplicado, quais foram os resultados até hoje, né? Uhum. É, qual foi o impacto prático mesmo gerado com ele? Então, inicialmente, antes de começar a coleta de dados mesmo em campo, eu tive que solicitar a permissão do prefeito para ele assinar um documento, né, onde eu pudesse ir em busca desse público-alvo, porque a gente ia falar de política, né, de política pública. E aí ele assinou esse documento em fevereiro do ano passado, e em março teve uma conferência da pessoa idosa aqui em Viçosa. E eu fui, até a minha orientadora estava fora do país, eu fui para representá-la, e lá, durante esse evento, que foi um evento assim, com bastante pessoas idosas que são engajadas, presidente de bairro, ou que fazem parte da UNAP, esse, o vice-prefeito que estava lá, ele assinou a carta de adesão, né, que é o primeiro passo para a Viçosa se tornar uma cidade amiga da pessoa idosa. É um compromisso junto com a OMS. E foi lindo, assim, foi emocionante esse compromisso. A professora Simone não estava no dia, porque estava para o pós-doc, eu fiz uma chamada de vídeo com ela, ficou até assim emocionada de ver que o primeiro passo foi dado, né? Eu defendi a minha dissertação há 4 meses atrás, e foi entregue há menos de um mês, que, por causa de agenda, questões assim, que eu, a minha orientadora, a professora Simone, o prefeito, o vice-prefeito e a secretária de assistência social, que nós conseguimos sentar e mostrar todo o trabalho que a gente fez, todo levantamento, de todos os itens, porque essa pesquisa, né, muita gente pergunta assim, mas o que você pergunta para a pessoa idosa? A própria OMS tem um guia global que ele divide em 8 segmentos. Aí ali está participação social, saúde, habitação. Então, dentre esses 8 itens que a gente foi ali construindo a nossa conversa. E uma coisa que eu percebi aqui em Viçosa, cada ponto tem uma coisa que chama atenção, mas o que mais me chamou atenção foi no ponto da saúde, porque é um ponto muito importante, né? Certeza. Teoricamente, quanto mais velha a pessoa fica, mais ela necessita, né, essa política de cuidado, essa saúde, Então, né, teoricamente a gente sabe, sim. mas o que me chamou a atenção é que no ponto da saúde havia uma discrepância muito grande. Em um mesmo grupo, uma pessoa falava assim, não, o PSE no meu bairro, ele é ótimo, eu faço tudo ali, eu tenho os remédios que eu preciso, o exame não demora, o atendimento é ótimo, e aí no mesmo grupo, no mesmo dia, uma pessoa estava ali e falava, não, mas no meu bairro é completamente diferente, porque lá não tem os remédios, o exame demora demais. E aí eu consegui expor isso para o prefeito, ele estava junto também com o secretário e foi anotando. A professora Simone, ela criou um QR Code para ter acesso a todo esse material que foi passado para eles. E assim, durante a reunião ali, foram discutidas questões que eu via realmente que a prefeitura, ela tem interesse em colocar em prática tudo que está ali. Algumas coisas, algumas recomendações que estão no diagnóstico já começaram a ser aplicadas, porque eram questões que não eram somente para a pessoa idosa. Por exemplo, alguns pontos eram sugeridos faixa de pedestre elevada, porque pontos onde que só tem um índice de atropelamento, inclusive em faixa de pedestre. Quando eu colhi o material ano passado, foi mais ou menos um mês após um acidente fatal que teve com uma pessoa idosa em uma faixa de pedestre, em frente a um hospital aqui em Viçosa. Então, o assunto ainda estava ali muito em alta, né? E depois disso aconteceram outras coisas, outros acidentes.
e buraco nas ruas, muito questionamento, muita reclamação. Então, alguns pontos que eu passo, eu vejo que eram questões que estavam no diagnóstico da pessoa idosa, mas que, na verdade, é um diagnóstico para a cidade, é uma cidade amiga de todas as idades, né? Então, algumas coisas eu vi que já estava ali dentro da intenção da política, mas outras que ainda vão ser aplicadas, e eu senti realmente um interesse, uma vontade do prefeito, do vice-prefeito, de implementar, mas assim, essa reunião foi dia 29 de maio, né? Hoje é dia 11 de junho, então tem muito pouco tempo ainda para ter criado, de fato, um impacto, mas o material já foi entregue, e eu não posso falar, tenho certeza, mas eu tenho grande esperança de que vai causar um grande impacto, sim, porque eu senti que o material foi recebido de uma forma muito acolhedora. Muito bom ouvir isso, né? É muito importante ver que está fazendo diferença, né? Na instituição pública. Bom, falando sobre desafios, né? A gente sabe que nem tudo são flores. Você comentou um pouquinho por alto do processo, mas eu queria que você falasse para a gente quais foram os maiores desafios na hora de desenvolver, né, toda a sua pesquisa, querendo ou não, envolve, igual você falou, diferentes públicos, né? Por mais que sejam pessoas idosas, são perfis diferentes, né? Conta pra gente qual foi o desafio maior para você nesse tempo, né, de pesquisa. Então, eu posso dizer que foram dois desafios grandes. Escrever, né? Porque, como eu disse, há muito tempo eu não estudava, Sim, e trabalhando 8 horas por dia, era final de semana, era de noite, e eu acho que esse é um desafio comum a todo mundo, né? Que trabalha e estuda. com certeza. Mas um desafio que eu acho que foi específico na minha pesquisa, pelo seguinte, quando a gente começou essa pesquisa, a professora Simone, a gente teve uma reunião com o prefeito e ela solicitou que fosse cedido pela prefeitura algumas bolsas de pelo menos 7 alunos que ela pediu na época, mesmo que fossem alunos da rede municipal, não precisava necessariamente de ser alunos da universidade, né, alunos de graduação ou de pós-graduação, para me Sim, ajudar na coleta de dados. Por quê? Foram ouvidas 82 pessoas. Eu ficaria muito feliz de chegar aqui e falar: foram ouvidas 200 pessoas, para ser um público maior. Perante a OMS, esse número de pessoas, para o tamanho de Viçosa, já é suficiente para ser considerado um diagnóstico válido. bacana. Mas eu realmente gostaria de que fosse um número maior, né, Aham, para ter uma representatividade maior. sim, Só que um grupo focal, para ele ser realmente proveitoso, não pode passar de 12 pessoas, não pode ser muita gente, né? entendo. Então, o ideal teria sido eu ter essa ajuda de algumas pessoas para me ajudar a fazer uma coleta, que enquanto eu estou aqui, tem outras 2 pessoas coletando dados, né? Esses 10 segmentos, por exemplo, poderiam ser 10 segmentos, mas em outros lugares. Ah, zona rural, tá, eu fiz aqui e aqui, mas poderia ser aqui e aqui, né? Porque a cidade tinha esse público para fazer isso. Só que eu não posso dizer assim que que me foi negado, né, esses bolsistas para me ajudar na coleta de dados, mas também não foi cedido. Então chegou uma hora que tanto eu quanto a minha professora, estou falando por ela porque eu realmente imagino que a gente ficou meio constrangido de continuar insistindo, pedindo, então vamos ver o que dá. A professora Simone conseguiu, pelo PIBIC, uma bolsista de IC, que é a Clarice, que foi assim, pessoa que me ajudou muito, muito, muito mesmo, teve presente comigo em quase todos os grupos focais, mas ela também é estudante, né? Então teve alguns grupos que ela não pôde participar, e aí eu contei com o apoio de uma estudante de graduação que foi comigo voluntariamente,
ela nem é bolsista da minha orientadora, mas ela foi mesmo porque pelo tema que ela gosta. E teve um outro grupo, por exemplo, quando eu fui na APAE para conversar com as pessoas portadoras de deficiência física, nenhuma das duas pôde ir. Aí eu fui com a minha irmã, que é formada em administração, mas também não estuda há muito tempo, mas eu relembrei para ela ali como que tem que ser, as anotações, porque por mais que seja gravada, né, tem uma autorização para gravar em áudio os grupos focais, às vezes uma pessoa observando e anotando alguma coisa que é mais importante, que tem que dar uma ênfase ali, ou uma pessoa que às vezes está no grupo, mas é mais tímida, e a pessoa faz assim, né? Significa que está concordando com o que o outro está falando. Então, um grupo focal é impossível fazer sozinho. Então, eu acredito que o maior desafio foi essa coleta de dados sem uma rede de apoio em volta que poderia ter sido assim muito mais proveitosa, mais pessoas seriam ouvidas, porque eu acho que além de enriquecer a minha pesquisa, as pessoas que participam, elas ficam bem, elas assim, que bom, você quer me ouvir, né? Tem isso, 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 e muitas vezes o assunto ele vai andando para outras coisas, as pessoas começam a falar de experiências pessoais, né? E o público idoso tem essa questão mesmo de gostar de conversar. Mas eu acredito que se eu tivesse tido esse apoio, teria sido um trabalho ainda mais rico. Eu sou muito orgulhosa do trabalho que eu fiz, eu sei que eu fiz o melhor, eu e a professora Simone, mas eu tenho certeza que teria sido ainda mais proveitoso se tivesse tido uma coleta ainda mais abrangente. Entendi, Mara. Bom, conforme, né, eu te falei, é um bate-papo rápido, só para a gente ouvir um pouco do seu trabalho e agora da sua experiência junto ao Profiap. Eu queria que você contasse para a gente como que o mestrado profissional, né, contribuiu para o desenvolvimento da sua pesquisa. Você falou que já tinha um tempo, né, que não estava nessa área acadêmica, então eu queria que você contasse como que o Profiap contribuiu para esse lado, né, profissional e pessoal seu mesmo. Então, pessoalmente, contribuiu para a minha rotina se adaptar ali ao que eu tinha que fazer. Porque a gente deixa de estudar, né? Forma, para ali e parece que todo o tempo que a gente tem, a gente vai arrumando alguma coisinha para fazer ali. E eu pensava, nossa, quando que eu vou fazer? Em que momento que eu vou conseguir estudar, né? E aí eu vi que dava tempo, né? Na hora do almoço, de manhã cedinho, né? Teve até mesmo antes da coleta, com os trabalhos, com a leitura, né? Porque são muitos artigos, né? A leitura, a gente tem que ler para conseguir escrever. Exige Ainda muito. mais eu que há tanto tempo não estudava. Então tem que ler muito mesmo. E a minha primeira disciplina foi com um professor que, na época, como eu não estudava muito tempo, eu falava, meu Deus do céu, esse professor está achando o quê? Eu odiava ele. Quando terminou, eu falei, gente, eu amo ele, eu amo demais, porque assim, ele apertava a gente tanto, apertava, mas no fim da disciplina, todo mundo saiu com um artigo publicado. Fazia Sabe? diferença, né, aquele... Ele veio, ele pegou na mão e não é assim, não sei o quê. Aquele professor que pegou mesmo na minha mão, da minha não, na mão de todo mundo, e no final eu falo, gente, todo mundo, vou falar o nome dele que é o Diego. A gente, todo mundo tinha que ter um Diego na vida, porque ele pegou na mão e no final todo mundo tinha um artigo publicado, todo mundo sabia. Eu não vou dizer que sabia escrever com perfeição, mas conseguiu relembrar. Essa questão mesmo do grupo focal, cada um no seminário, cada um ia falar de uma parte. E eu falei, por coincidência, justamente do grupo focal, da atenção, do quanto é importante observar. Então, pessoalmente, eu consegui adaptar a minha rotina, ver que os meus horários são possíveis, né? Mesmo apertado ali, eu consigo, se eu quiser realmente fazer acontecer, tem jeito, né? Consegue conciliar, né? Consigo conciliar e profissionalmente essa questão, além também dos horários de conseguir, né, adaptar tudo ali, eu consegui perceber que no meu dia a dia, no meu trabalho, se eu dividir o meu tempo ali, eu consigo fazer tudo o que eu preciso e ainda sobra, né? A minha pesquisa mesmo, ela não é ligada diretamente ao meu trabalho, né? Porque eu trabalho com contabilidade pública,
Mas eu trabalho com uma pessoa idosa dentro da minha sala, Sim. e tem algumas outras pessoas que, às vezes, na hora da correria, você fica assim: "Ai, mas não, calma, paciência", porque a gente sabe que as pessoas idosas, elas têm uma dificuldade, né, a gente vai chegar lá, a informatização, ela está muito acelerada, né, então calma, dá tempo de fazer, né, ter paciência com o outro. E foi nossa, um presente o Profiap na minha vida, eu falo que todo mundo tinha que passar, porque quando a gente está passando aperto ali, né, você fica: "Ai meu Deus, não vai acabar nunca", mas eu convivo com os professores, a minha orientadora, a minha co-orientadora, às vezes eu estava naquela pilha, aquele negócio: "Não, calma, dá tempo, tudo dá tempo", e é muito gostoso aprender alguma coisa, né, eu até falava assim: "Nossa, quando acabar esse mestrado eu quero começar a fazer um outro curso, alguma coisa qualquer, porque a sensação de aprender algo novo é muito gostoso". Justo, Mara. Muito bom ouvir isso. Bom, agora eu queria que você deixasse um recado para aqueles que estão no mestrado, né, ou que têm interesse em entrar no mestrado profissional. Bom, falando para aqueles que estão trabalhando e estudando, né, não é fácil, às vezes é chegar do trabalho mesmo e a gente tem as coisas de casa, a gente tem filho, a gente tem coisas para fazer, mas eu falo assim: "Gente, vale a pena". Vale a pena porque aprender é sempre muito bom. E aprender no Profiap é aprender rodeado de profissionais excelentes, academicamente falando, e pessoas muito humanas, né? Eu falo porque quando eu estava ali naquela, teve um dia que eu estava, a professora Simone, ela ligou a câmera e falou: "Mara, calma, ninguém vai morrer não, calma". Então, assim, depois que passa, né? É lógico que é muito fácil falar, mas assim, tenham certeza de que é uma oportunidade que não pode ser abandonada. É estar junto de profissionais e profissionais humanos. Então, assim, tá apertado? Tá. É muita coisa para ler? É. Mas vale a pena, porque às vezes você lê um artigo que você acha que não tem nada a ver com o que você está estudando, mas sem perceber, está absorvendo coisas ali, técnica de coleta de dados, ou a forma de escrever. É igual quando a gente está aprendendo a escrever mesmo, né? Você tem que ler para aprender a escrever. E no mestrado a mesma coisa, você tem que ler para ver técnicas, a forma que escreve. Ah, isso aqui está enchendo muita linguiça, não precisa disso aqui, vamos cortar. Então, assim, é uma oportunidade que quem está fazendo abraça mesmo, e quem não está fazendo ainda, gente, estuda. Estuda, entra, porque eu falo que aquela prova da Ampad eu não quero mais ver da minha vida. Mas, gente, depois que chega, você fala: "Não, passou, acabou a Ampad, agora é aqui, agora é coisa que a gente vai ver no dia a dia, que vai presenciar". Né? Então, é Aplicar uma coisa que vai aplicar, é uma coisa mais próxima da realidade da gente. É prática. diferente de você estudar uma coisa que é uma regrinha ali que você vai ver só para a hora da prova. Então, nossa, eu queria, por mim, todos os meus amigos entrariam e faziam Profiap. Que bom ouvir isso, Mara. Muito bom mesmo saber que faz diferença, né, na sua vida. Bom, finalizamos aqui. Queria te parabenizar por esse trabalho incrível, né? Toda a equipe que fez parte. Ouvindo aqui, a gente consegue ver de fato como vem gerando impacto, né? E como que é um assunto muito importante que as pessoas, né, precisam ter um olhar para isso, né? Mas é isso. Muito obrigado por aceitar participar, falar um pouco aqui com a gente das suas experiências. E para aqueles que têm interesse, né, em saber um pouco mais do seu trabalho, a gente vai deixar ele divulgado, deixar também seu contato, né, caso alguém tiver alguma dúvida, mas nos colocamos também à disposição. E é isso, Mara. Muito, muito obrigado mesmo por aceitar estar aqui hoje. Ah, Marcelo, eu agradeço a oportunidade de falar. Às vezes eu até empolgo e falo muito, porque é um tema que realmente me encanta muito. Agradeço muito pelo convite, totalmente à disposição para alguém que quiser perguntar sobre a linha de pesquisa, sobre quais foram as perguntas, né? Como que foi o andamento aí. Quem quiser se aprofundar um pouquinho, estou à disposição. Certinho, Mara. Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Pessoal, até a próxima com nosso próximo convidado. Tchau, tchau.